estagiário está ajudando a análise de risco de uma instituição financeira, precisa calcular o índice de Basileia. Foram fornecidas as seguintes informações, tá? Qual é o índice de Basileia da instituição? Pois bem, o que é esse índice de Basileia? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco para a gente conversar, como eu sempre faço, né? Sempre brinco que eu não estou aqui para resolver questão tão somente, mas sim para te dar uma mini aula, porque assim você entende a lógica, tá? O que é esse índice de Basileia, tá? Índice de Basileia é basicamente o seguinte: um banco, né, uma instituição financeira, o que ela faz, né? Então aqui está o banco, ok? Esse banco, ele empresta dinheiro para pessoas, né, para empresas ou para pessoas lá fora. Então, você percebe que ele tem dinheiro na rua, né? Dinheiro que alguém pegou perante esse banco, tá bom? E esse banco, né, ou melhor, esse dinheiro, ele tem um risco de não ser devolvido, né? Tem chance de esse cara aqui não devolver esse dinheiro. Concorda? Sim, sim, Lucas, com certeza. Tem chance de esse cara dar calote e não pagar. Beleza. Então, um banco tem que ter, perante, vamos supor que ele tenha emprestado R$100 aqui, ok? O que é o índice de Basileia? É quanto que o banco tem de dinheiro dele, de capital próprio, em relação aos R$100, por exemplo. Se esse banco aqui tem, vamos supor, R$10 de dinheiro do próprio banco, de capital próprio, o índice de Basileia dele é de 10%. Por quê? Porque para cada R$100 que ele tem na rua, que ele emprestou, ele tem R$10 aqui de cobertura. Ou seja, se essa galera aqui ninguém pagar, pô, deu um calote total. Quanto que esse banco tem para segurar essa bronca, se ninguém pagar? 10% do que ele tem na rua. Então, logicamente, que se um banco, ao invés de ter somente, né, 10% aqui, que seriam R$10, né, tem, ao invés de ter de capital de dinheiro meu, do próprio banco aqui, ao invés de R$10, ter, por exemplo, R$30, que seria um índice de Basileia de 30%, esse banco aqui, ele tá mais forte, ele tá menos arriscado, porque ele tem mais dinheiro dele para conseguir suportar se todo mundo der um calote. Esse é o índice de Basileia. Quanto que o banco tem de dinheiro dele, né? Essa é a ideia. Então, quanto mais alto esse índice, mais seguro é o banco, né? Mais forte é o banco, mais dinheiro tem o banco, tá? E olha o que ele trouxe aqui, olha, esse banco tem um patrimônio de 180 milhões, ok? E tem os ativos, né? O que é ativo? É o que eu emprestei e tem direito de receber. Então é um ativo, é um direito meu, né? De 1,2 bi. Ou seja, naquele exemplo que eu montei aqui, ali antes, né? Esse banco tem 180 milhões de dinheiro próprio e emprestou 1,2 bi. Ou seja, tem risco de 1,2 bi e tem dinheiro dele de 180 milhões. Então é só ver quanto que eu tenho de capital próprio. Pegar HP? Então tá aqui meu HP, ok? E aí é só calcular um pelo outro, né? Simples assim. 1.200, 1, 2, 3, enter, 180 mil, percentual total, 15%. Ou seja, só usei ali, né, o percentual do total, 15%. Um pelo outro, simples assim. Ou seja, 15% é um índice de Basileia. Você também pode fazer de outro jeito, né? Pegar 1,2 bi, desculpa, pegar 180 milhões e dividir por 1,2 bi, vai dar 0,15 também, que é os 15%, né? 0,15 aqui, como quiser, tá? Mas é só com percentual do total da HP você já consegue. 15%, portanto, é quanto eu tenho de capital próprio perante o que eu tenho na rua. Índice de Basileia é isso. O estagiário está estudando análise de performance de fundo de investimento e decidiu calcular o índice Sharpe desse fundo. Deixa eu pegar aqui. O índice Sharpe do fundo, gerido por um dos gestores. Para isso, ele anotou os seguintes dados, tá? Então, qual que é o índice Sharpe desse fundo especificamente, tá? Que é o que eu quero saber. Bom, o índice Sharpe, ele é calculado como o quê? O índice Sharpe é um índice de eficiência, ou seja, quanto que eu dou de retorno para quantos pontos eu dou de retorno para cada um ponto de risco.
que eu assumo? É basicamente igual a um carro, né? Quantos quilômetros eu ando com 1 litro de gasolina? A ideia é essa. Então, o índice Sharpe vai ser o seguinte, tudo bem? Retorno do fundo menos ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão desse fundo, desse ativo. Tá bom? Então lembra, índice Sharpe utiliza o desvio padrão, não utiliza a beta. Então, isso aqui já pode tirar, né? O beta dele pode tirar, tudo bem? O quanto o Ibovespa rendeu, o desvio padrão do Ibovespa, não interessa, porque eu não utilizo média de mercado. Né? O mercado eu vou utilizar lá quando estiver calculando o beta. Então, eu vou utilizar o ativo livre de risco que está aqui. Ok? Deixa eu botar aqui então em vermelho tudo que você vai utilizar de fato para esse cálculo. Tudo bem? Você vai usar retorno do fundo menos ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão. Simples assim. Então, qual que é o retorno do fundo? 21. 21. Menos o ativo livre de risco, né? Selic, 6. Desvio padrão, 14. Ou seja, se eu tirar tudo isso aqui, o que vai ser? 21 menos 6 dividido por 14. Então, o meu cálculo é 21 menos 6 dividido por 14. Ou seja, 15 dividido por 14. Simples assim, tá? 21 é quanto ele deu de retorno. O ativo livre de risco está dando 6, ou seja, ele tem um prêmio de risco de 15, né? Dividido pelo seu próprio desvio padrão. Ok? Então, 15 dividido por 14. Vamos ver aqui. Deixa eu trazer a minha HP para cá, então. Ok? Para a gente calcular. Então, direto aqui, né? 15 enter 14 divide 1.07. Ou seja, eu entrego 1.07 de retorno para cada 1 ponto de risco. Tá? Então, é 21 enter. 15 menos, ok? 21 enter do fundo, né? Quanto que ele está dando de retorno? 6 menos, eu tenho os 15, ok? Então, 15 dividido por 14, 1.07. Letra A de amor é a resposta para você. Muito amor para você. O que quer dizer isso, né, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre, para você entender isso. Quer dizer o seguinte, para cada 1 de risco que esse fundo está tomando, ele entrega 1.07 de retorno. Ou seja, é um carro que ele gasta 1 litro de combustível e anda 1.07. Então, logicamente, se ao invés de 1.07 meu índice Sharpe fosse 4.07, quer dizer que esse fundo é muito mais eficiente, é melhor, tá bom? Então, resposta A de amor é a resposta para você. O estagiário está estudando renda fixa e encontrou o conceito de duration de Macaulay. Ele anotou em seu caderno que essa métrica está relacionada ao risco de um título e quis entender melhor o seu funcionamento. Pois bem, deixa eu pegar aqui uma página em branco para falar sobre duration, tá? Vamos para algumas questões mais filosóficas, né, conceituais. Duration é duração. É prazo médio de um título. Duration, duração. Quanto dura, né? Então, quanto maior a duration de um título, se é maior a duration, maior o risco desse título. Por quê? Maior é a incerteza desse título, né? Pensa comigo o seguinte, se você me empresta um dinheiro, tá bom? Por 1 ano, você tem a incerteza de 1 ano. Se você me empresta o dinheiro por 10 anos, você tem a incerteza de 10 anos, que é muito mais nebuloso 10 anos do que 1 ano. Então, aumenta a duration, aumenta a incerteza, aumenta o risco. Tem mais risco envolvido. Porque 10 anos, o que vai acontecer em 10 anos? Então, quanto maior a duration, maior o risco, mais prazo envolvido nessa operação. Tá bom? E o que é a duration em si? Bom, vamos lá. Duration, também conhecida como quando que eu vejo o meu dinheiro de volta, né? Então, tipo assim, qual é o prazo que quando eu recebo meu dinheiro de volta? Por exemplo, vamos supor um título sem cupom, tá? Você coloca R$100 aqui
e lá no final você tira R$ 120. E vamos supor que esse título, perdão, tem um prazo de 2 anos. 2 anos. A duration desse título aqui é igual a 2 anos. Por quê? Porque somente ao final, lá no ano 2, é que eu vejo o meu dinheiro. É quando eu recebo meu dinheiro de volta. A duration é payback, quando que eu recebo meu dinheiro de volta. Payback é quando eu recebo meu dinheiro de volta. 2 anos. Por quê? Porque esse título aqui não tem cupom. Então, quando é um título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Porque eu só vejo meu dinheiro lá no ano 2, nesse exemplo que eu estou criando aqui. Porém, também posso usar os títulos com cupom, né? Eu recebo os mesmos 100 lá no final e vou recebendo 10, 10, 10. Vou recebendo esses títulos intermediários, né? Esses juros intermediários, que é um título com cupom. Quando é um título com cupom, a duration vai ser igual a, por exemplo, 1.7, 1.8. Estou inventando valor aqui, tá? Zero compromisso com a verdade. Mas ele é menor do que 2, que é o prazo do título. Por quê? Porque eu já começo a receber o meu dinheiro antes. E duration é o tempo que eu receberei meu dinheiro. Tá? Então, títulos com cupom, eu tenho a duration menor do que o prazo do título. Título sem cupom, a duration vai ser igual ao prazo do título. Então, olha o que ele fala. Vamos lá. De baixo para cima. A duration de Macaulay é mais alta em títulos que pagam cupons. Não, ela é mais baixa. É porque eu começo a receber o dinheiro antes. Tá fora. Quanto menor a duration, menos oscila o título, porque menos risco eu tenho. E não maior a sensibilidade. Tá fora. A duration de Macaulay mede a rentabilidade final de um título. Não, não é rentabilidade. Rentabilidade é a taxa de retorno. Então, a duration mede o prazo de um título. Tá fora. Sobra a A de amor. Vou até fazer um coração aqui para vocês. Né? Macaulay. A duration de Macaulay representa o prazo médio que o investidor recupera no valor investido. É o payback. Payback, né? Payback é quando que eu recebo o valor que eu investi. Tá? Considerando os fluxos de pagamentos que eu vou descontar. Tá bom? A de amor para você. O estagiário está acompanhando um cliente que precisa pagar um tributo no valor de 15,190. Deixa eu pegar de novo meu destaca-texto aqui. Bom, vamos lá. 15,190. E recebeu a opção de parcelar em 3 vezes, sendo a primeira parcela no ato. Então a gente tem que estar com o begin ligado na calculadora. Tá? E as demais em 30 a 60 dias. Sem acréscimos explícitos. Entretanto, o cliente também tem a opção de pagamento à vista com um desconto de 10% sobre o valor total do imposto. Então, qual é a taxa de juros embutida no parcelamento? Bom, isso aqui é o famoso, né, parcelamento sem juros, mas dá desconto à vista. O que ele quer dizer com isso? Presta atenção, isso é uma questão clássica, tá? Em geral, inclusive aqui cai sobre o IPVA, tá? Falando assim. Olha só, 15,190. Você pode pagar em 3 vezes sem juros. Caramba, que maravilha! Eu posso pagar sem juros? Pode. Ou você pode pagar à vista, né, em uma vez só, com 10% off. Ou seja, o preço, galera, não é 15,190. O preço é o preço à vista. Porque se eu consigo comprar esse, ou pagar esse tributo com 10% a menos, esse é o valor dele de verdade. Deixa eu te explicar. Olha só, deixa eu pegar minha HP aqui. Tá aqui minha HP. Olha só, tá? Vamos lá. 15,190, eu posso pagar isso em 3 vezes. 3 divide. Ou seja, eu posso pagar isso em 3 vezes, né? Uma entrada mais 2 de 5.063,33, ok? Que logicamente, né? Se eu for somar essas 3 parcelas, eu vou chegar exatamente no valor dos 15.190. Então, Lucas, pô, não tem juros, cara. Não tem juros, não tem juros. Calma, porque esse mesmo bem, esse mesmo tributo, esse mesmo pagamento, ele pode ser pago em uma vez com 10% menos. Ou seja, na verdade,
esse bem, essa geladeira, esse tributo, essa compra, vale, na verdade, 13.671. Esse é o preço verdadeiro desse bem. Esse é o preço verdadeiro desse tributo, desse financiamento. 13.671. Então, o que acontece? Eu tô, e vou botar aqui, ó, zerar tudo e GBEGIN, tá? Porque são prestações antecipadas. Paga ali parcela, ó, uma no ato e as demais em 30/60, ou seja, com entrada, prestações antecipadas, tá? Beleza. Então, o que eu vou falar para HP? HP, olha só. 13.671 CHS PV. 5.063,33, tá? PMT. 3N qual o I? 11,55. Conseguiu entender? Então tem juros embutido nessa parada, sim. Por que tem juros embutido? Porque, olha, o preço do ativo, da geladeira, do tributo, seja lá o que for, é 13.671. Não é 15.190 como está aqui. Ok? Mas, Lucas, não é 15.190. O preço é quanto você consegue pagar à vista. É isso que você tem que considerar. Tá bom? Então tem juros, sim. O estagiário está aprendendo sobre fundos de investimentos em criptoativos e encontrou algumas afirmações a respeito desse produto. Analisa as seguintes afirmações, tá? Fundos que investem em criptoativos só podem ser destinados a investidores qualificados. Perfeito, tem essa regulamentação só para investidor qualificado, para tentar entender um pouco mais esse mercado. Nesse momento é um mercado novo ainda, então é destinado principalmente para investidores qualificados. 2. Esses fundos devem aplicar exclusivamente em criptoativos, adquiridos diretamente em corretoras não reguladas. Não! A CVM justamente regulamentou isso para que sejam comprados em mercados regulamentados e não sem regulamentação, não faz sentido. A CVM exige que investimento em cripto sejam feitos por meio de instrumentos regulados por ela, né, como ETFs, que é fundo de índice, e derivativos negociados em ambientes autorizados, logicamente, tá bom? Então é um mercado novo que a gente está conhecendo ainda, só para investidor qualificado nesse momento, por meio de fundos, né? E também por instrumentos regulados, como ETF e derivativos. B de Brasil para você. O estagiário está ajudando, estagiário está ajudando no setor de compliance de uma instituição financeira e recebeu a tarefa de entender como devem ser feitos os testes periódicos de aderência às normas internas dos colaboradores. Ele ficou a dúvida sobre como esses testes devem ser realizados. Então o que acontece é o seguinte, tá? Uma instituição financeira deve seguir regras de compliance, ou seja, regras internas de segurança, regras internas de procedimentos, regras internas de como executar as operações. Inclusive, recentemente, né, 2 semanas atrás, talvez, teve o caso da invasão das contas dos bancos, né, no Banco Central, bilhões desviados, e se foi ver que um funcionário acabou dando acesso lá aos bandidos, né? Então, o ponto é o seguinte, uma instituição ela tem que fazer testes periódicos de aderência às normas de segurança. Tem que ser feito. E o que a questão trouxe? Esses testes têm que ser somente presencial ou podem também ser testes, eventualmente, de forma remota. Aí pensa comigo, a realidade de hoje, vários bancos têm, inclusive, né, um trabalho híbrido, trabalho home office. Será que é só presencial aqui na casa do colaborador? Não, né, gente? Então, esses testes, eles podem ser tanto presencial ou de forma remota, desde que tenha os registros adequados. Tá bom? Então, hoje, principalmente, uma realidade, por isso que eu acabei de falar, né? Não tem essa de reconhecimento digital, não tem essa que tem que ser só presença física, então pode ser esses testes presenciais ou remotos. Tá bom? Bora lá. O estagiário está revisando algumas características das cotas de fundo de investimento e encontrou as seguintes afirmações. Tá? Vamos lá. 1. A cota de fundo aberto não pode ser objeto de cessão, exceto por decisão judicial ou execução de garantia. O que é objeto de cessão? Cessão é ceder, né? Então, por exemplo, o que é um fundo aberto? O fundo aberto é aquele que tem liquidez, né? Aquele que você pode sair a qualquer momento. Então, um fundo aberto, se eu quero transformar em dinheiro, vamos supor que eu tenho um fundo aberto no Banco BTG, no Banco Santander, seja onde for, e eu quero transformar esse dinheiro, eu volto nesse banco e peço resgate.
O banco me dá o resgate, porque ele é um fundo aberto, e eu pego meu dinheiro e vou embora. Eu não posso ceder ele, ou seja, não posso pegar eu e vender minha cota para Maria, para o José, para o Luiz e pegar dinheiro com eles. Eu tenho que voltar lá e pedir o resgate. Porque ele é um fundo aberto, ele tem liquidez. A exceção é o seguinte, por decisão judicial, olha, ordeno que essa cota saia do Lucas e vá para Maria, saia do Lucas e vá para fulano, ciclano. Justiça mandando fazer. Ou por execução de garantia. Coloquei meu fundo como garantia de um financiamento, não paguei, a justiça vai mandar ceder lá para quem eu devo esse dinheiro. Mas eu não posso ceder isso de forma arbitrária, tá? 2. As cotas de fundo fechado podem ser objeto de cessão. Perfeito, essas podem ser. Porque, de novo, como é fundo fechado, eu não consigo voltar lá e pedir resgate. Então eu troco aqui no mercado secundário com a Maria, com o João, essa é a ideia, tá? E as cotas de fundo fechado podem ser negociadas em mercado organizado, né? Perfeito. Então as três estão corretas, tá? Cotas então, de fundo aberto não podem ser cedidas, a não ser por decisão judicial, execução de garantia, que também seria, via de regra, por justiça, né? De fundo fechado pode. E eu negocio onde? No mercado organizado, tá? No mercado secundário, tá? O estagiário ouviu um cliente dizer que queria investir em criptoativos. Por quê? Apenas porque foi o que mais subiu nos últimos 12 meses, acreditando que isso garante bons retornos futuros. O estagiário ficou em dúvida sobre qual viés comportamental isso representa. Nesse caso, o cliente está sujeito a qual viés? Turma, olha só. Nos últimos 12 meses, ele olhou o gráfico... Aqui vai ficar feio, né? Vou fazer direitinho. Ele olhou o gráfico de Bitcoin, de criptoativo qualquer, e está subindo. No gráfico diz isso. Sempre que trouxer gráfico, eu estou falando de representatividade. Por quê? Porque gráfico representa algo. O gráfico representa algo. Então eu peguei histórico de 12 meses. É um bom tempo isso aqui. 12 meses. Lucas, mas não é disponibilidade? Disponibilidade é recente. Saiu no jornal, eu decido. Saiu numa notícia, eu decido. Isso é disponibilidade. Quando há 12 meses estou acompanhando, é representatividade. Tá bom? Bora para a próxima? Não, sabe por quê? Porque eu sempre explico todas as questões para você não ter dúvida. Excesso de confiança é quando eu faço excesso de operações. Eu confio demais em mim. E isso me dá mais custo de operação. Esse custo mata, inclusive, meu lucro. Excesso de operações. Viés da confirmação nem é um viés clássico, tá? Nem costuma aparecer. Mas viés da confirmação, psicologia financeira aqui, é quando eu busco informações / fatos para confirmar a minha tese. Então, poxa, eu gosto de tomar cerveja. Só vou buscar reportagens dizendo que cerveja faz bem à saúde. Olha aqui, tá escrito aqui, ó, um copo de cerveja pode fazer bem à saúde. Olha aqui, tá a manchete, cerveja ajuda a memória. Sei lá, tô inventando, tá? Ou seja, eu busco notícias que me confirmem a minha tese. E a última ilusão de controle é quando eu acho que quando eu entrar no ativo tal, o ativo vai subir. Porque eu acho que controla o mercado. Ou ao contrário, tá? Então, respondi tudo como a gente sempre faz. Letra C de cá.